Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Torraca, eu sou médico psiquiatra, especialista em independência química, tudo pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Tenho também especialização em medicina do estilo de vida pelo International Board of Lifestyle Medicine, e eu estou aqui hoje em convite da Melissa para te apresentar tudo que existe baseado em evidência que qualquer pessoa, eu, você, podemos fazer para viver o melhor possível, ter a melhor saúde que for possível, tanto física quanto mental, e a gente precisar o menos possível de medicações e de serviços médicos caros e burocráticos. É claro que isso não é uma panaceia, né? Você não vai ter cura de autismo, esquizofrenia, transtorno bipolar, do tipo 1, que é o mais grave. Tudo isso vai precisar de pelo menos uma medicação pelo resto da vida. Infelizmente, o estado da arte atual não existe cura para essas condições. Mas o que eu vou trazer é o que é baseado em evidência, que cada um de nós podemos fazer. Eu preparei com muito carinho em 8 pilares, são 8 áreas humanas que qualquer pessoa pode se dedicar e de graça na maior parte das vezes, para atingir o máximo do seu potencial, viver com o máximo de bem-estar e prescindir, não precisar de intervenções negativas como cirurgias, medicações, etc. Então tudo começa para a gente mapear quais são as nossas muletas, quais são os nossos vícios. Todos nós temos aqueles comportamentos, seja abusar de açúcar, de fast food, comidas ultra industrializadas, até um vício de álcool, cigarro, maconha ou uma droga ainda mais perigosa, como cocaína, crack, entre outras. Então é fundamental que a gente identifique quais são as nossas válvulas de escape, quais são os nossos vícios, porque ninguém consegue melhorar uma coisa que não sabe que existe. A gente primeiro precisa mapear o tamanho do buraco, a extensão, onde ele fica, para parar de cair nele. Então a gente precisa fazer esse inventário honesto de nós, quais são as nossas muletas, e aos poucos a gente vai criar juntos estratégias compensatórias, então outros hábitos, outras coisas que a gente pode fazer antes de precisar daquilo para extravasar, para compensar algum nível de sofrimento, mal-estar, né? Porque todos esses vícios são formas primitivas de transcendência, da gente sair de um estado negativo emocional e buscar um outro. Então, medicações, por exemplo, a gente vive uma epidemia de zolpidem, as pessoas não querem pensar sobre a própria existência e querem apagar rolando o feed do celular à noite, com a luz ligada. Tudo isso é muito complicado e é uma droga que faz desligar dessa maneira. Então tudo isso vai desconectar você da sua essência e tá ali em primeiro lugar te impedindo de viver um equilíbrio, porque a saúde real é um estado de completo equilíbrio. Pelo menos a gente precisa buscar esse equilíbrio da melhor forma, e a gente não vai conseguir virando o rosto, né, e tentando ignorar essas dependências, esses vícios. A gente precisa fazer esse inventário. Em segundo lugar vem o pilar da saúde do sono. O sono é algo sagrado que vem muito prejudicado nos últimos tempos. Então a nossa espécie tem 250 mil anos e o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Em todo esse tempo sempre existiu ciclos de claro e escuro. Toda a vida na Terra evoluiu dentro de ciclos de claro e escuro, porque a Terra tem um movimento de rotação desde o início da sua existência. Então tudo evoluiu respeitando os ciclos de claro e escuro. Em um pouco mais de 100 anos a gente tem a luz elétrica, então depois que o sol se põe a gente tem luzes dentro de casa, então são estímulos luminosos. Para vocês terem uma ideia, qualquer mamífero, não só nós, Homo sapiens, que for exposto à luz azul, que é o verdadeiro veneno, durante a noite, isso já eleva a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, a luz azul, 480 nanômetros de comprimento de onda, esse pedaço de informação que acessa via retina o nosso sistema nervoso central, o relógio biológico lá que fica no núcleo supraquiasmático, um nome complicado, mas o importante é saber que essa luz azul está dentro da luz branca, dessa tela que você está me vendo agora, e informa o nosso cérebro que é a hora de acelerar as reações químicas, porque é a hora de lutar pela sobrevivência. E à noite a gente fica bombardeado por essa luz azul e isso atrapalha muito o sono. É a principal causa
de atraso da fase de sono, de insônia inicial, demorar para pegar no sono, é a luz azul, principalmente de telas. Então isso é muito importante, um jejum de telas, isso é o mais cruel, o mais difícil hoje em dia, né? 1 hora antes de dormir. Então é muito importante isso. E escolher cores mais alaranjadas, porque elas, no espectro visível da luz, elas ficam mais distantes dessa luz azul, então elas atrapalham menos. Então abajur laranja, um velho livro de papel para a gente ler antes de dormir, um ritual calmante de desaceleração 1 hora antes de dormir, refeições mais leves, com menos carboidratos, menos gordura, menos sódio, pelo menos 3 horas antes de dormir. Já de manhã, uma refeição mais reforçada com carboidrato, isso ajuda o cérebro a entender, né, que de manhã é a hora de sentar o pau nas reações químicas no metabolismo energético corporal, e à noite é a hora de a gente desacelerar. O exercício físico no início da manhã, ele melhora mais quem tem sono inicial, demora para pegar no sono. Já o exercício à tarde, ele ajuda a pessoa a aproveitar melhor a última fase do sono, não acordar antes do despertador, que é quando tem mais sono REM, que é quando a gente sonha, é um sono muito importante para o aprendizado, por exemplo, e acordar com mais disposição. O sono à tarde melhora como a gente acorda, e o sono de manhã melhora para pegar no sono mais rápido e mais fácil. É uma informação muito importante. O terceiro pilar da saúde mental são as relações saudáveis, porque a base da nossa existência, que dá significado para a nossa vida, são as relações, a importância que a gente tem para as outras pessoas, nosso autossacrifício, o quanto que a gente sai de dentro de nós mesmos e vamos em direção ao outro. Tudo isso a gente forma uma rede de cuidados, uma rede social, nós somos uma espécie social. Não foi à toa que naquele filme Náufrago, né, que ele ficou sozinho, ele precisou criar o Wilson lá na bola de vôlei e tudo mais, e que ele quase se suicidou porque ele estava sozinho e tudo mais. Nós precisamos do outro, é através do espelho que o outro nos fornece que nós criamos a nossa própria identidade, que nós entendemos quem nós somos. Então é imprescindível que nós nutramos diariamente, né, cultivando apreço, carinho, respeito, cordialidade, marcando a data de aniversário das pessoas que a gente gosta. Como é que a gente se torna interessante? Se interessando pelo que os outros gostam. Então a gente selecionar as pessoas que nos fazem bem ou que possivelmente vão nos fazer bem e nutrir essas relações. Hoje em dia a gente vive uma sociedade líquida, né? O filósofo polonês, o Bauman, ele fala da sociedade líquida, que são relações descartáveis, e quando a gente descarta os outros como se fossem peças de roupa, naturalmente a gente vira descartável também para essas pessoas e para outras. Não tem como escapar dessa matemática. Como a gente trata os outros é como a gente vai ser tratado. O valor que a gente dá para os outros é o valor que nossa própria consciência nos atribui. Não tem como sair dessa questão, então esse terceiro pilar é extremamente importante. O quarto pilar, ele diz respeito a manejo de estresse. Então primeiro a gente precisa mapear quais são os piores momentos da nossa semana, aqueles momentos mais difíceis, e a gente cria estratégias agora para lidar de uma maneira mais funcional e inteligente com esses momentos. Seja, por exemplo, fazendo o exercício de manhã, quando a segunda-feira é o dia mais infernal da semana, ou fazendo uma prática de meditação guiado, tipo mindfulness guiado no YouTube, na hora do almoço, num dia muito tumultuado, seja marcando uma massagem no final do dia mais estressante, seja a gente marcando um jantar com amigos próximo ali do momento da semana que é o pior, entre outras possibilidades de a gente manejar o estresse nesse sentido, mas o mais bem estudado é a técnica mindfulness, que é uma técnica derivada do budismo, mas ela é secular, ela não tem nenhum vínculo a alguma religião, é totalmente científica, e ela base no princípio da gente usar uma âncora no momento presente, num dos 5 sentidos, para ficar com atenção plena, 100% aqui e agora, de uma maneira respeitosa, acolhedora, curiosa e científica, apenas notando o momento presente, seja o tato, a gente pode escanear o nosso corpo dos pés até o topo da cabeça e vice-versa, seja fechando os olhos e prestando atenção nos sons mais distantes, os mais próximos. A gente pode pegar uma uva passa e fechar os olhos e saborear na boca sem mastigar, como se fôssemos um marciano, tendo aquela primeira experiência ali, 100% imersos
naquele instante. Então é uma fisioterapia, é um treino para a gente ficar no momento presente e não se deixar ser alienado, né, por pensamentos catastróficos. Então pensa na seguinte imagem, para ficar claro de maneira didática, ó. Você é a única pessoa na plateia de um teatro e a única luz nesse teatro está lá no palco. E você é a única pessoa na plateia, está tudo escuro na plateia e só tem aquela luz no palco. O que rola ali no palco, o primeiro ato, o segundo ato, é o conteúdo da sua mente, os sentimentos e os pensamentos. E você é o observador, você é aquilo que percebe, que você está sentado na plateia vendo lá o conteúdo da sua mente lá no palco. Então a meditação ela faz com que a gente vá sentando em fileiras cada vez mais distantes, criando um espaço saudável entre o que se passa dentro da nossa mente, seja pensamentos ou emoções, em relação a quem nós somos, a consciência, aquilo que percebe, isso que verdadeiramente somos a princípio. Numa crise de pânico, por exemplo, que é o oposto disso, a pessoa ela levanta da plateia, vai correndo lá no palco, tem uma tragédia grega pegando fogo, ela acha que está pegando fogo junto, não tem o mínimo de distanciamento, então os pensamentos catastróficos, a pessoa sente que vai ter uma morte iminente, que vai enlouquecer até o ponto de procurar um hospital, por exemplo. Então, por isso que a meditação é tão importante. Ela vai criando esse espaço saudável e o Mindfulness é muito bem estudado e eficaz nisso. O quinto pilar da saúde mental é a atividade física. O exercício físico é uma coisa muito extensamente estudado, né? Existem milhões e milhões de artigos no PubMed a respeito disso, exercício físico e saúde, inclusive da saúde mental. O que a gente sabe é que o mais eficaz são 150 minutos de exercício aeróbico por semana e cerca de 90 minutos, 2 treinos de 45 minutos de exercício de resistência, tipo musculação, funcional, crossfit. Esse é o ideal, mas a ideia é que qualquer movimento vale, porque o sedentarismo, a pessoa que fica 100% parado, isso é fator de risco, não só para infarto e AVC, mas também para depressão, ansiedade, dificuldade de superar o ex, por exemplo. Então tudo isso vai aumentando a sua vulnerabilidade e diminuindo as suas forças. Então o exercício físico, ele melhora a autoestima, ele melhora o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que indica saúde neurológica, aumenta as monoaminas, dopamina, noradrenalina, serotonina, betas endorfinas, que faz a gente se sentir bem, aumenta a resistência à dor. Então o exercício ele é muito benéfico e vale muito a pena começar com 30 segundos que seja, de qualquer atividade, e você vai aumentando aos poucos. A natureza não dá saltos, é importante ter humildade e a consistência de fazer pequenos treinos, mesmo de 30 segundos no início e ir aumentando semana a semana. Isso é o mais importante para criar um hábito. E se você já tem uma prática de atividade física, você pode aos poucos ir intensificando e misturando ela para ficar uma coisa mais completa possível, desde que você faça aos poucos, porque a capacidade de você fazer o novo comportamento que indica o maior sucesso de isso ser realizado e não ficar só no plano das ideias. E para a capacidade ser alta, a gente precisa exigir pouco no início e ir aumentando gradualmente. Se você é totalmente sedentário e fala assim, nossa, 1 hora de exercício físico, isso é uma coisa muito gigantesca, a chance de você boicotar é imensa. Então tem que começar por baixo, tem que ser humilde nesse sentido. O sexto pilar da saúde mental é a alimentação saudável, mais natural possível. E o que é isso? É aumentar a proporção de vegetais na nossa dieta. Então, folhas, grãos integrais, legumes, 3 frutas diferentes por dia, nozes, amêndoas, castanhas, são as oleaginosas, são muito saudáveis, hortaliças. Então, encher de verde, de aquilo que você bate o olho e sabe de onde que veio da natureza, nas 3 principais refeições do seu dia, e diminuir o máximo que der produtos ultra industrializados, aqueles que você bate o olho e nem tem ideia de onde que aquilo veio da natureza, tamanhos processos industriais que aquilo passou. Então evitar isso, evitar os fast foods ultra processados e ir em direção a uma dieta mais mediterrânea, que é que tem melhor evidência científica para a saúde mental. O 7º pilar é o autoconhecimento através da psicoterapia, que é o fator cientificamente mais estudado como catalisador do autoconhecimento. Então, desde a Grécia Antiga, no período lá
pré-socrático, no oráculo de Delfos, já tinha aquela inscrição, né? Conhece-te a ti mesmo. É um aforismo que orientava o norte para se ter saúde, para se progredir, ter sucesso na vida, é se conhecer. Então isso é fundamental. Quem não se conhece fica dando cabeçada, dando murro em ponto de faca a vida inteira. E essa questão assim de ter o dedo podre, por exemplo, para escolher relacionamentos, tudo isso é falta de autoconhecimento, falta de saber o que se passa dentro de si, falta de integração com a própria história de vida, e faz com que a pessoa fique presa, né? Fique num determinismo de atualizar, de querer reviver relacionamentos traumáticos para dar um final da história. E se você não souber que isso é um trauma, que isso é uma questão, se isso não for trazido para o consciente, você vai ficar presa numa rotina de Sísifo, tendo que repetir isso eternamente sem conseguir saber por quê. E o último pilar, que é extremamente importante, ele é o ápice lá da escala de necessidade de Maslow, o famoso psicólogo estudioso, né, que colocou a escala das necessidades humanas, que vai desde as necessidades fisiológicas de nutrição, saneamento básico, de eliminar as necessidades fisiológicas, depois segurança, e no último é a questão da espiritualidade, do sentido do propósito, da transcendência. Pode ou não estar associado a uma religião, não é obrigatório. A religião, ela deveria pelo menos servir como um corrimão para a gente acessar a espiritualidade, que é a presença divina, a fagulha divina dentro de cada um de nós. Nós somos natureza, nós somos parte de Deus. E isso está dentro de nós, a gente precisa olhar para dentro nesse sentido e buscar maneiras de transcender. Como é que a gente transcende? A gente transcende esquecendo um pouco de nós mesmos e nos dedicando em relação a uma causa, ao próximo, a aliviar sofrimento, a melhorar uma condição humana. Então é manter a mente aberta, continuar buscando, lendo livros, discutindo com pessoas, vendo vídeos instrutivos no YouTube, filmes, frequentando templos religiosos. Manter a mente aberta, porque uma hora algo vai ressoar dentro de você, você vai sentir que é por ali, que ali está a sua verdade, e aí você vai se encontrar. Mas quem não bate, quem não procura, não encontra. Então é manter a mente aberta para essa questão, para não ficar sempre dependendo de relacionamentos de outras pessoas, vivendo através dos outros, se projetando nas pessoas. Isso é uma prisão psicológica. Então os 8 pilares da saúde mental, que estão no meu programa, que eu estou lançando agora em janeiro, fevereiro de 2023, ele traz de maneira sistemática como que a gente vai materializar os 3 pilares mais importantes, mais eficazes para você mudar, rodar a sua vida e fazer tudo começar a andar. Você fazer uma virada por você mesmo, sem depender dos outros, sem depender de coisas caras. Um investimento real nisso é você desistir daquilo que tem te adoecido. Esse é o verdadeiro custo do meu curso, do meu programa, né? Então aqui está um gostinho, uma ideia geral sobre os 8 pilares da saúde mental. São 8 áreas bem estudadas, que qualquer pessoa, ao vivenciá-las, vai transcender a si mesmas e encontrar uma versão melhor de si mesma, mais saudável, com menos necessidade de dependência de medicações e das outras pessoas. Se você tiver qualquer dúvida, me encontra no meu Instagram, dr.rafael.latorraca, no meu canal do YouTube, só digitar lá Rafael Latorraca. Eu estou à sua disposição, aceito críticas, sugestões, compartilhe a sua história. O que dá tesão na minha vida é servir, é ser útil para as pessoas, é buscar o máximo do potencial de cada um. Eu gosto de enxergar isso nas pessoas e através do meu olhar, daquilo que eu enxergo, as pessoas conseguem enxergar esses potenciais dentro delas mesmas, e isso é uma grande alegria e só se multiplica. É isso que é a vivência divina para mim, pelo menos nesse momento da minha existência. Espero que você tenha gostado, um beijo enorme e até a próxima.